Olá, tudo bem com você? Eu sou o Coach Rangel Oliveira. Este é o curso Como Fazer uma Transição de Carreira Seguro. Essa é a nossa terceira aula. Na aula 1, eu falei para você a respeito da importância do planejamento para se ter uma transição de carreira segura. Falei ali, inclusive, sobre 4 áreas. Na aula 2, que foi a aula anterior, eu falei sobre a primeira dessas áreas, que é a área de finanças. Na terceira aula, que é essa, nós falaremos sobre a segunda área, que é a área de network, conforme eu fiquei de falar para você hoje. Portanto, se você não assistiu às 2 primeiras aulas, a introdução e a aula 1, sobre a primeira área, que é de finanças, assiste lá. Porque, inclusive, eu passei para você um exercício muito importante para você fazer, uma vez que o foco desse curso é mais prático do que teórico. Então, assista as 2 primeiras aulas e volte aqui para assistir a terceira. Então, vamos lá. Essa é a terceira aula na qual eu fiquei de falar para você sobre network. Mas o que é network? Qual é a importância do network e onde estão essas pessoas do seu network? 3 perguntas imprescindíveis. O que é? Qual a importância e onde estão? Network parece bobo, mas é muito importante que eu fale para você o que é. São todas as pessoas do seu círculo de relacionamento. E por que é muito importante que eu fale isso? Porque, infelizmente, algumas pessoas pensam que network são apenas pessoas relacionadas a alguma área profissional, algum contato profissional, de cunho profissional. Não. Network são todas as pessoas com as quais você se relaciona. Um oi, um olá, um bom dia, um como você está, fazem parte do seu network. Amigos, conhecidos, colegas de trabalho, pessoas que você encontra na rua, na academia, no clube, enfim. Todas essas pessoas fazem parte do seu network. E qual é a importância dessas pessoas e do seu network na transição de carreira? Toda a importância. Muito importante. Não se esqueça que tudo nessa vida nós estamos relacionando com pessoas. Para tudo. Para tudo você tem contato com alguém. Para tudo você se relaciona com alguém. Comece a pensar e comece a fazer essa reflexão. Para tudo você se relaciona. A palavra-chave, portanto, do network é relacionamento. Então, para tudo, inclusive para o seu trabalho, para a sua área profissional e para esse desejo seu de trabalhar com aquilo que você ama e na sua paixão, o network é imprescindível. E onde estão essas pessoas? Onde estão as pessoas com as quais você se relaciona e que serão muito importantes nessa nova fase da sua vida? Em todo lugar. Em todo lugar. Não esqueça do almoço de domingo, do shopping com os amigos, da balada, da igreja, do clube, da academia, do trabalho que você ainda está fazendo agora, das relações, de tudo. Essas pessoas estão em todos os lugares. Você tem que dar igual importância a todos os lugares, em todas as relações, inclusive nessa nossa época atual, nas redes sociais. Então, você também se relaciona com essas pessoas nas redes sociais. E não somente no LinkedIn, que é uma rede social de cunho profissional. Em todas elas, Facebook, Insta, e WhatsApp, e Manchete, enfim. Todas as redes sociais. Então, onde estão essas pessoas? Em todos os lugares. Então, só para que você entenda o que é network, que não é somente as pessoas de relacionamento de cunho profissional, são todas. A extrema importância dela para a sua transição de carreira, você vai ver como são importantes essas pessoas, elas podem te impulsionar a chegar mais rápido lá, e onde estão em todos os lugares. Eu queria, antes de passar para você o exercício, te dar 3 dicas nesse quesito network. 3 dicas. Primeiro, imagine-se. O que eu quero dizer com isso é, já se olhe, se enxergue, se imagine
sendo a pessoa que você quer se tornar. Sendo o profissional que você quer se tornar. Trabalhando no lugar que você ama, com o trabalho que você ama, no nicho que você ama, na sua vocação. Então já se imagine fazendo isso. Ainda que você ainda não esteja fazendo agora. Ainda que você esteja no seu trabalho atual e fazendo esse planejamento conforme eu estou orientando para você, até você sentir firmeza, segurança e coerência para aí então você sair em definitivo. Ainda que você esteja nessa fase de transição, já se veja assim, já vista essa roupagem, já se enxergue dessa maneira. Por quê? Isso vai fazer total diferença nas suas relações com essas pessoas. O jeito que você vai falar, o que você vai dizer, a sua linguagem, o seu olhar vai falar muito, as suas expectativas falam muito, as suas emoções falam muito, enfim. Então, se imagine, para quê? Para que você tenha total transparência com essas pessoas. Ou seja, transparência no sentido de já se apresentar, ser transparente e honesto, falando para essas pessoas o seu desejo. Você deseja trabalhar com o quê? Fale abertamente com essas pessoas. Eu quero contar para você a minha experiência, para você se encher ainda mais de empolgação, de fé e de convicção de que vai dar certo, também para você como deu para mim. Quando eu comecei a me dirigir às pessoas, amigos, conhecidos, desconhecidos, dizendo que a partir daquele momento eu começaria a atuar em outra área, as reações foram as mais diversas. E todas elas foram positivas. Você vai se surpreender com expressões do tipo: cara, eu sempre achei que isso tinha sua cara. Eu sempre achei que você se daria bem com essa área. Nossa, realmente você tem um jeito mesmo. Ou seja, você vai ver como as pessoas vão confirmar o seu desejo, a sua vocação. Você vai ver como as pessoas vão te dar força. Você vai ver como as pessoas vão torcer por você. Então não tenha medo, não se enclausure, não se esconda, fale abertamente do seu desejo de atuar na sua vocação, na sua área, no seu propósito de vida, naquilo que você descobriu de si mesmo. Fale abertamente, transparência. E a terceira dica que eu gostaria de dar é gratidão. Tenha um coração grato. Por exemplo, você vai sair, se não agora, um pouco depois do trabalho que você está fazendo atualmente. Nesse trabalho você se relaciona com pessoas. Você tem o seu patrão, o seu chefe, o gerente, colegas de trabalho, enfim, você se relaciona com pessoas. Então, seja grato a essas pessoas. Seja grato a Deus pela oportunidade que Ele te deu nesta empresa. Seja grato a essas pessoas que possibilitou que você pudesse dar o melhor de si mesmo nas suas habilidades e aptidões nesse trabalho. Seja grato a essas pessoas, até porque essas pessoas também fazem parte do seu network. Não se esqueça que network são todas as pessoas com as quais você se relaciona. Então, mais cedo ou mais tarde, essas mesmas pessoas que foram seus colegas de trabalho podem te ajudar a chegar na tua paixão e fazer essa transição de carreira segura. Então, seja grato. Então, imagine-se sendo o que você está desejando se tornar, o profissional que você quer ser e trabalhando na sua paixão. Já se imagine. Seja transparente e honesto com as pessoas, sincero, se dirija a elas e fale a verdade. E seja grato, tenha gratidão. Então, é uma rápida passagem pincelada sobre a importância do network que eu gostaria de ter falado para você antes de entrarmos no exercício. Não se esqueça que esse curso ele tem um enfoque mais prático. Então, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. O exercício é o seguinte: você vai relacionar, vai fazer uma lista, você vai relacionar pessoas de todos os tipos. Eu vou sugerir uma divisão, mas você fica livre e à vontade para fazer a divisão que melhor lhe couber. Então você vai relacionar todas as pessoas da sua família,
Família, entenda tudo, inclusive agregados, da sua esposa, do seu esposo, sogro, sogra, primo, primo distante, de segundo grau, terceiro, todas. Você vai relacionar todas. Não relacione apenas pessoas que você pense assim, nossa, eu acho que essa pessoa vai me ajudar. Não, no primeiro momento relacione todas. Você vai perceber que, embora no primeiro momento talvez você pense que elas não podem te ajudar ou não poderão te ajudar, lá na frente você vai perceber como é importante que você relacione todas as pessoas em todas as áreas. Por exemplo, algum dia, falando comigo, nesse processo de vocação, descobriu que queria ser professor. Um dos exercícios que eu passei para ele foi justamente esse. E ele, relacionando todas as pessoas, deixou ali aquela relação, aquela lista. Só lá mais na frente, porque ele passou um processo um pouco difícil para fazer a transição de carreira dele, ele começou a ver que as pessoas que ele colocou ali, fulano, cicrano e beltrano, conhecia tal professor, tal diretor de tal escola. E aí ele começou nesse link de uma pessoa para outra, foi conversando com um, com outro informalmente e acabou sendo chamado para trabalhar numa escola como professor, tudo que ele queria. Porque ele já havia feito a graduação dele, mas ainda não atuava na área. Então veja, relacione todas as pessoas, porque todas elas são importantes. Primeiro, família. Depois, amigos mais próximos. Por que mais próximos? Porque é importante que você divida esses mais próximos, porque são pessoas que você pode se dirigir mais abertamente, pode abrir o coração, pode ser mais sincero, pode ter maior liberdade. E depois você vai relacionar os seus colegas de trabalho, considere o trabalho atual e os trabalhos anteriores. Você vai ver como vai vir nomes na sua cabeça. Seu Face é uma boa dica para você pesquisar, porque você tem gente de todo tipo ali, que às vezes você nem lembrava, e você vai ver que você vai se lembrar de várias pessoas. E depois, por fim, conhecidos geral. Pessoa que você dá um oi, um olá, que encontra na padaria, na academia, enfim. Olha, é muito importante. Quando você fizer essa relação aqui, você vai ver como você vai ter em mãos um rico material de pessoas em potencial ajudadores para te ajudar aqui na transição de carreira, de um trabalho que você não quer ficar, não quer permanecer porque não te realiza, para um trabalho que você ama. E aí, dicas finais. Dessas pessoas que você vai relacionar, você tem que se relacionar. Olha o trocadilho. Tem que conversar, tem que falar. Tete a tete, inbox e ligar. Ou seja, não adianta você relacionar essas pessoas e não conversar com elas. Como eu falei aqui, seja transparente. Procure essas pessoas. Dê um olá no inbox. Não precisa você falar tudo no inbox. Uma dica, não fale tudo no inbox porque é chato. Primeiro dê um olá, um oi, eu gostaria de conversar com você sobre algum assunto. E depois, quando essa pessoa responder positivamente, aí sim você entra no assunto. Só uma dica. Então, o tete a tete, que é a conversa, que é a principal e mais importante. Se você puder conversar pessoalmente, é melhor ainda. E você vai fazer isso, você vai perceber que se você fizer esse exercício, se você estiver focado, você vai perceber que você vai fazer isso naturalmente. Você vai para um churrasco, por exemplo, de final de semana na casa da sua sogra, dos seus amigos, da sua família, por exemplo, e naturalmente você vai acabar conversando com um e com outro. Você vai ver. Você vai perceber que você vai fazer isso com seus amigos, com seus colegas, na faculdade, enfim. Você vai ver. O tete a tete é sempre mais importante. O inbox, essa dica que eu dei para você, e a ligação. O telefone, ouvir a voz é muito importante. Texto é muito frio. Áudio, embora também seja voz, é muito frio. Ligar diretamente ou conversar diretamente é sempre melhor. Tá bom? Então essas foram as dicas, foi o exercício e foi a nossa explanação sobre a importância do network nesse planejamento em busca de uma transição de carreira segura. Na aula 4 falaremos sobre pesquisa de mercado. Mas antes de assistir a aula 4, faça esse exercício aqui. Aliás, a cada aula, faça os exercícios para depois ir
para a aula seguinte, tá bom? Então, até a nossa quarta aula, onde falaremos sobre pesquisa de mercado. Deus abençoe você. Até lá.